Vocação afligida. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Lucas 5:8. Naquele ano de 1968, logo depois dos dias da festa de Natal, meus futuros sogros me levaram de Kombi com uma grande mala até o meu novo local de trabalho. O meu antecessor ainda não tinha saído da paróquia. Ele ainda estava à espera do caminhão que levaria a sua mudança. Por isso fiquei ainda morando uns 15 dias na sua casa e ele começou a me introduzir nos trabalhos da paróquia, porque eu era ainda todo novato. Lembro-me que aqueles primeiros dias para mim não foram dias bons. Recém passara o dia de Natal, a maioria da diretoria da paróquia nova e comunidade era do PDS, partido que mandava desde o começo da Revolução de 1964. O meu pastor antecessor se tinha interessado mais pelo lado do MDB. Os meus novos paroquianos me contaram que ele tinha feito o grupo de jovens apresentarem o teatro de Natal Se Jesus Nascesse Hoje. O teatro lembrava que se vivia em dias do presidente Garrastazu Médici, quando o salário mínimo estava muito baixo e o preço do feijão estava muito alto, etc, etc. Durante a apresentação, um dos membros se levantou bruscamente e buscou o tenente da Junta de Alistamento Militar, em nome do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, deu parte do texto subversivo usado pelo pastor, como ele alegava. Era um tempo em que era um crime estar na oposição. Por isso o pastor estava numa situação melindrosa. Num daqueles dias ouvi o presidente da paróquia dizer ao meu colega: eu lhe recomendo de não sair de noite, é perigoso. Pensei para mim, em que cidade e paróquia eu fui cair, se não sou do PDS? Nem eleitor eu era, por ser estrangeiro. Eu ainda não tinha feito mal nem bem, e já tinha medo de sair de noite, por poder ser confundido com meu colega e ser capaz de apanhar. O ambiente, pois, era pesado. Eu tinha saído de casa com os melhores propósitos do evangelho e do amor, e esta foi a recepção. Convertido a Jesus como jovem, passado em formação por 5 anos, enviado pela direção da igreja, um rapaz de 25 anos, de coração na mão. A partir de 1968, a nossa igreja se estava recém-organizando nas novas regiões eclesiásticas, pelo que ninguém se deu o trabalho de me apresentar para aquela comunidade a partir da direção da igreja. Isso foi razão para um sentimento de abandono. Outro sentimento de abandono: eu tinha que atender 12 comunidades. E as comunidades do interior recebiam um único culto por mês. Enquanto isso, eu vinha lá de Ijuí, cidade em que tínhamos não apenas um culto a cada domingo, mas outro culto em língua alemã, além de estudo bíblico, também em português e alemão. Durante a semana, coral, grupo de jovens, programa radiofônico, um monte de ofertas do Evangelho. E agora eu deveria responsabilizar diante de Deus de fazer um único culto por mês para as pessoas se alimentarem espiritualmente. Era uma grande carga para um novato. Além disso, havia as distâncias a serem vencidas, estradas só transitáveis de jipe até as últimas comunidades, distantes 50 quilômetros, em lugares de difícil acesso. Quando chovia, nem culto tinha, porque o barro vermelho não dava passagem. Até chegar ao destino, a gente já estava meio morto de cansaço na direção daquele jipe pesado, mais parecido com um caminhão do que com um carro de passeio. Essa parte, no entanto, só me judiava fisicamente. O que mais me oprimia foi a outra observação.
no primeiro culto que fiz em uma dessas 12 comunidades. Cheguei lá pelas 8 horas e 45 minutos. O culto deveria iniciar às 9. Eu ainda me tinha perdido, até passei diante da igreja, não dei atenção porque o prédio ficava um pouco afastado da estrada, mas alguém me informou onde achar a minha igreja. Desembarquei do jipe e levei minha pasta e talar até a frente do recinto, numa mesa perto do altar. Tudo para mim era novo. Vi do outro lado do altar a diretoria gesticulando e falando com um homem. Tratava-se de um chefe de família que veio trazer uma criança para batizar. Seria, pois, a minha primeira experiência de um batismo na prática pastoral. O homem, no entanto, era um membro com 5 anos de contribuição em atraso. A discussão levou um longo tempo. O culto deveria ter iniciado às 9 horas e todos já estavam com o bumbum doído por ficar esperando sentados nos bancos duros. Finalmente, às 9h45, o homem fez, pelo menos uma promessa, não cumprida, é claro. Semana que vem vou pagar tudo o que devo. Desde aquela ocasião, eu não acredito mais em promessa de pessoas que têm contribuição em atraso e até me tornei um pouco duro na questão da contribuição anual. Finalmente, às 9h45, eles se entenderam mais ou menos. Agora era a minha vez de tomar nota do nome da criança, dos pais, dos padrinhos. Isso tudo agora tinha que ser feito meio às pressas. Tentei abrir um sorriso meio falso. Naquelas alturas eu não tinha mais muita felicidade. Depois de ver que para essas pessoas a igreja não valia nada, porque elas não lhe pagavam nada. E como é o nome do nenê? Perguntei. Lourdes de Fátima, foi a resposta. Talvez você agora pense que se trata de um nome qualquer? Não é um nome qualquer. É como se alguém de nós desse à sua filha o nome de Aparecida, um santuário da Igreja Católica no nosso país. Lourdes e Fátima são 2 santuários milagreiros católicos afamados na França e em Portugal. Eu não estou querendo falar aqui contra ou a favor da Igreja Católica. Aquelas alturas eu só pensei para mim, por que vocês não vão logo batizar a sua filha na Igreja Católica, onde tudo é mais barato, onde não precisam fazer essa discussão sobre toda a contribuição atrasada? Eu me imaginei agora, durante os próximos 35 anos até minha aposentadoria, ter que batizar todos os fins de semana as Lourdes de Fátima da vida. Pessoas que no coração não são luteranos, mas são católicos. Pessoas que não adoram no nosso santuário a cruz de Cristo. Naquele domingo eu voltei para casa, já depois do meio-dia, cansado e com fome. Olhei para minha mulher, com quem recentemente me tinha casado. Me olhei no espelho e me perguntei, foi para isso que tu estudaste 5 anos da tua vida? Sempre aguentando os professores na tua frente? Sempre tendo que enfrentar exames e trabalhos, com medo constante de talvez ser reprovado, não poder casar ainda? Para batizar pessoas que no coração não são da tua igreja? Os meus sogros tinham uma grande gráfica com mais de 100 funcionários. Minha mulher era a filha mais nova. Sempre faltavam pessoas da família na administração da firma. Por isso, me achei um trouxa tendo que fazer uma coisa inútil. Batizar pessoas com nomes não da nossa identidade luterana. Não seria melhor ir trabalhar na gráfica do sogro, em vez de viver o desgosto que eu estava passando? Isso foi no domingo. Segunda-feira, no dia seguinte, eu li na minha meditação diária esta palavra de Lucas 5, 1 a 11, onde Pedro recebe a ordem de Jesus, vai fazer uma pescaria. Pedro deve ter pensado, Senhor, é verdade que tu não entendes nada da profissão de pescador, porque agora de dia não há nenhuma perspectiva de pescar algum peixe.
Estes estão todos escondidos em suas tocas. Mas já que tu estás mandando, e eu creio que tu és Deus, eu vou obedecer. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e se rompiam as redes. A partir daí, Jesus fez de Pedro um pescador de homens. Pedro fez uma coisa contra a sua razão. Obedeceu. Por exemplo, seria uma bobagem plantar milho no mês de março, ou colocar ovos debaixo de uma galinha que não é choca na esperança de saírem pintinhos. É uma loucura tão grande como aquela que fez o Noé quando construiu a arca em cima do morro, mas obedecendo a Deus. É por causa deste texto bíblico aqui, que diz, sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu não vou montar calendários ou fazer outro tipo de trabalho na gráfica do sogro. Por causa da tua vontade, por causa da tua morte na cruz. Não porque as pessoas são boas ou ruins, não porque as pessoas contribuem ou não contribuem, mas porque tu queres que todos os homens sejam salvos através do pleno conhecimento da palavra de Deus e da verdade que é Jesus. Esta palavra me ajudou a ficar na pregação do Evangelho de Jesus. Sobre a tua palavra, já que o Senhor manda. Este é o nosso testemunho, não só como pastores, mas como cristãos. Quando nós achamos que tudo não adianta, então nós ainda temos uma ordem e uma promessa de Jesus. Façam isto e eu estou convosco. Não porque vocês entendem, não porque isso dá lucro, mas porque isto é minha vontade, porque é uma ordem de Deus. É por isso que nós amamos os mandamentos de Deus e é por isso que nos agarramos nas promessas da Bíblia. Ou quando a gente pensa, para isso você é muito burro. Deus não observa a nossa sabedoria, nem a nossa burrice, mas observa a nossa obediência. Ou quando alguém diz, para essa tarefa você é muito pequeno ou muito novo, Deus não observa o nosso tamanho, nem a nossa idade. Deus observa a nossa obediência, o nosso amor a Ele, sobre a tua palavra. Também não é por causa dos resultados da fé, o alarido da cura divina ou de grandes experiências espirituais, de falar em línguas, ou de ter algumas experiências de louvor ou de adoração, ou de muitos cultos, mas sobre a obediência de Jesus e da sua ordem. Esta é que produz os frutos da fé e os resultados da pregação. Jesus disse ao apóstolo Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Quando Pedro viu o resultado, ele só reconheceu, Jesus, eu sou um homem pecador. Nós, como pregadores do Evangelho, somos destinatários preferenciais do Evangelho. E somos os primeiros a viver do Evangelho e da fé, a ser consolados e guiados, antes ainda de pregarmos aos outros. Esta experiência aconteceu comigo há 40 anos. E se Jesus assim o permitir, então sob a tua palavra lançarei as redes, até o dia da minha aposentadoria, e o último dia da minha vida, e o dia da vinda de Jesus.